Às vezes nós achamos que o pastor inventa cargo na igreja para prender irmão. Eu passei muito tempo criando uma porção de funções na igreja para dar uma função para cada um e cheguei à conclusão que não prende o irmão. Isso não prende o irmão. Aí Deus me ensinou, e acredito que isso seja também importante para a tua vida, que funções na igreja não é para prender ninguém. Ninguém, isso não prende ninguém. É igual filho, quando a mulher acha que vai prender marido. Não prende. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, com maridos diferentes, fica sem marido e cheio de filho. Não adianta. Nós chegamos a ter aqui 8 ministérios. Não sei se os irmãos lembram disso. 8 ministérios. Tinha cargo para todo mundo. Era uma coisa assim, parecia uma aranha. Todo mundo com autonomia. Eu ficava feliz, que eu ficava pensando, o ministério vai fazer um projeto individual autônomo, Ministério da Música. E dentro do Ministério da Música tinha lá coro infantil, coro dos idosos, no caso era o coro dos adultos. Então, cada um tinha um cargo. Dentro do corpo diaconal, cada um tinha uma função. Era uma tramaiada de coisa que eu falei, Jesus, é isso que é igreja. Igreja é isso, todo mundo com cargo. Aí, quando passava dia 31, que normalmente dava outubro, novembro, a gente precisava começar a orar para mudar as pessoas. 80% dessas pessoas que tinham funções na igreja não faziam, não cumpriam, não honravam nem a confiança que foi dada a ela. Aí nós fomos diminuindo, né? Fomos diminuindo essas atribuições. E mesmo assim ainda é difícil. Mesmo assim ainda é difícil. Ainda temos dificuldade de composição da diretoria, do corpo diaconal, professores de escola bíblica dominical, pessoas para se colocar à disposição para tomar conta da porta, irmãs para ficar lá no departamento de oração intercedendo enquanto a coisa acontece, as irmãs, é difícil. Fazer um culto na igreja para fazer aquele slide ali é difícil. Vocês precisam valorizar. Ligar o som, uma coisa muito simples. Se a bateria do microfone agora parar, já dificulta a atuação no culto. Então, às vezes, uma coisa pequenininha, que você acha que não tem o menor valor, tem uma significância enorme. Ajuda e muito no reino de Deus. Então, eu quero agradecer os irmãos que, mais uma vez, colocaram a sua vida à disposição. Quero renovar meus votos de agradecimento a Deus àqueles que já passaram por essa diretoria, já tiveram aqui um bom tempo carregando o piano, carregando as despesas, carregando os problemas, orando, defendendo a bandeira, tomando para si a bandeira que é Cristo, que é Jesus Cristo. Nós não temos que morrer pelo outro, nós temos que entregar a nossa vida e entregá-la a Cristo. Se fazemos alguma coisa, fazemos por Ele, para Ele. E isso deveria trazer alegria ao coração dos santos. Amém, queridos? Amém? Vós sois as varas ligado à videira. Se vocês não estiverem em mim e eu não estiver em vocês, vocês morrem. Isso é igreja. Isso que é igreja. Mas eu não quero falar sobre isso, quero só agradecer a Deus por isso e quero voltar a falar sobre a semente. Foi essa a proposta. Nós falarmos sobre a semente. Lembra da parábola do semeador? Lembram? Lembram da parábola do semeador? E lá tínhamos 4 elementos. Nós tínhamos o semeador, a semente, a terra e os frutos. A proposta nesse mês de outubro é falar sobre a semente. E o que Jesus disse que a semente era? Não precisa discutir. Porque Jesus explica a parábola.
ele dá definição para cada uma dessas atribuições, para cada uma dessas coisas. O que é a semente? O que Jesus fala? A semente é a palavra de Deus. Fala, por favor, irmão, participa. É a palavra de Deus. É a palavra. Determinadas coisas eu não consigo fugir, porque está lá escrito. Jesus explicou a parábola. E a semente é a palavra de Deus. Agora, como que isso acontece no Velho Testamento? Como que a palavra de Deus vinha aos profetas no Velho Testamento? Como que a palavra de Deus chegou até você no Novo Testamento? Então existem mecanismos de Deus para que a sua palavra chegue à igreja. No Velho Testamento, Deus usava pessoas. Obrigado, amado irmão. Deus usava pessoas. E essas pessoas tinham um título. Profeta. E aí, esse profeta, ele tinha uma responsabilidade. E a responsabilidade, talvez das mais importantes do profeta, e não riam não, mas é isso, era o quê? Profetizar. Parece interessante, né? Poxa vida, é claro que é profetizar. Não, mas você entende que nem todo profeta profetiza? Tem profeta que se diz profeta, que se coloca como profeta, veste roupa de profeta, tem características de profeta, mas não tem a palavra do profeta. Não exerce o sacerdócio de profeta. Não tem a característica genuína do profeta. Por quê? Porque lança outro tipo de palavra que não a que o Senhor lhe ordenou que falasse. Eu nunca tive dificuldade com doutrinas. E por que eu nunca tive dificuldade com doutrinas? Primeiro, porque eu conheço as doutrinas. Mas esta é uma que traz muita confusão para as pessoas. Às vezes nós exploramos a doutrina para poder justificar as nossas interpretações, e muitas delas erradas, a respeito da palavra, dando uma roupagem de profecia, quando muitas vezes é adivinhação. E Deus não gosta de adivinhação. Deus abomina. Deus abomina e associa esse ato à feitiçaria. Deus abomina e diz que é perigoso para a nação. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos. Então tem gente que está se passando por uma coisa que não é. Por isso que é importante você dominar a característica da semente. Que se a semente é a palavra de Deus, e o homem que se levanta dizendo que é profeta precisa da semente para ser um profeta, ele vai ser reconhecido se nós soubermos analisar a semente. Isso requer estudo diário, devoção, busca de profundidade, experiência. Não precisa ser doutor, não precisa ser dotado das características especiais de um teólogo. Não precisa disso. Mas você precisa entender a semente. Que semente é essa? Eu quero usar agora uma palavra dada a uma pessoa no Velho Testamento, e
associar a 7 elementos que eu posso encontrar numa boa semente. E aí eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. E eu vou falar o que aconteceu de 1 ao 8 para você entender. Na verdade, eu vou ler o texto de 1 a 8. Tá, irmã Cristiane? Eu vou ler o texto, fica mais fácil para a igreja entender. Encontrei uma semente aqui no meu suco. Uma textura assim meio diferente das demais sementes. Vamos lá. Moisés foi e falou essas palavras a todo Israel. Volta um pouquinho. Moisés era profeta? Era? Era, não? Sim ou não? Era. Muitas vezes Deus falou a Moisés e falou assim, vai lá e fala para o povo. O que Moisés falava que Deus faria, Deus fez? Que legal, cara. Então vocês começaram já a entender o negócio. Se você abrir a sua boca em obediência ao Senhor e falar o que Deus falou, vai acontecer. Amém? Concorda com isso? Concorda? Verso 2. Ele disse, hoje estou com 120 anos de idade. Já não tenho forças para fazer o meu trabalho. O profeta ali estava velho e cansado, certamente já desanimado, com atribuições demais, a ponto de ter que dividir toda a sua atividade de governo, agora de Israel, com outras pessoas. Mas uma coisa você percebe, que mesmo com tudo isso, em meio a toda a crise que Moisés estava passando, o profeta tinha envolvimento com o trabalho. Não era desculpa. Não era desculpa para Moisés. Estou velho, cansado. Já apanhei muito no deserto. Toda reunião da diretoria, a diretoria me arrebenta. Tenho um irmão abestalhado e uma irmã que me atrapalha mais do que me ajuda. Estou cansado. Vou desistir. Vou parar. Não é isso que eu vejo aqui. O profeta estava preocupado em dar continuidade o quê? Ao trabalho. E o Senhor me disse, agora ele está falando para Israel. Ele fala para Deus e Deus fala com ele para falar para quem? Para quem? Para Israel. Você não passará o Jordão. Eu não vou chegar onde eu quero chegar. Que coisa triste, não parece triste? Já imaginou você passar uma vida inteira numa expectativa? Você busca isso a vida inteira, aí Deus fala para você, você não vai chegar lá. É frustrante, não é? Não é frustrante? Mas você lembra que ele pensou no trabalho, mesmo sabendo o resultado de todo o seu esforço? Mesmo Moisés sabendo que não ia chegar, ele estava preocupado com o trabalho. Você está preocupado com a obra, irmão? Está preocupado com a obra de Deus? Com a missão que Deus te deu? Vamos seguir aqui, só mais um pouquinho. Verso 3. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês. E vocês tomarão posse delas. Olha que o tempo sempre é no futuro. E ele não estará onde? Ele não estará lá. Ele não vai estar presente para ver. Mas o profeta nunca deixou de acreditar.
Moisés nunca deixou de acreditar, porque ele sabia que era Deus que estava falando. Pode ser que você esteja preocupado com algumas coisas que estão diretamente relacionadas aos seus filhos, por exemplo. Dei como exemplo agora há pouco a Vitória. Daqui mais um ano, o Felipe, e assim, Rebeca também está indo para a faculdade agora, e outros mais. Não é desejo nosso, como pai, vê-los com sucesso? Não é desejo nosso entender que os nossos erros poderão servir, permita-me fazer esse comentário, os nossos erros poderão servir de experiência para que eles não erram, mas não servirão de limitantes. O que é um limitador? Porque eu errei, eu impedi que eles errem. Não é verdade? Os nossos erros podem dar uma condução. Não, meu filho, não faz assim não. Assim não vai dar certo. Não, papai, eu quero fazer assim. Mamãe, eu quero fazer assim. O que você tem como opção? Acolher, ajudar, cooperar, participar, orientar, abrir o braço. Deu errado? Tenta de novo. Vamos junto mais adiante. Cura a ferida. Não é isso? Não é esse o sentimento? Ali o sentimento era o mesmo. Por isso ele colocava sempre num tempo de esperança. Porque o profeta, ainda que não veja tudo que Deus falou no seu coração acontecer, ele tem esperança que vai acontecer. Será que isso é para todo mundo? Ou é para um grupo específico, especial, dentro da igreja? Poderia dar como referência Hebreus, mas eu quero que vocês lembrem o seguinte: quando você recebe o Espírito Santo de Deus, com ele tem características que estão ligadas à pessoa de Jesus. Logo, se eu recebo Jesus, Jesus tem 3 ofícios em que eu posso participar de forma direta, em que eu posso conviver de maneira direta. Ele é rei, profeta e sacerdote. Como que eu posso participar com Jesus como rei? Sendo servo. Zelar pela minha obediência a ele. Como que eu posso participar com Jesus no reino de Deus como profeta? Proclamando Jesus Cristo e anunciando as boas novas da salvação. Fazendo isso em tempo e fora de tempo. Em crise ou fora de crise. Em momentos oportunos e até mesmo aquelas oportunidades que você provoca. Como nós vimos na vigília, o irmão aqui no Uber criou uma estratégia maravilhosa. Maravilhosa. E olha que ele não sabia que iam começar a bombardear Israel, porque senão ele ia falar, tá vendo? Daqui a pouco, Hamas vai mandar uma bombinha lá na tua casa. Mas foi a forma como Deus usou o profeta. Deu uma estratégia para que ele pudesse alcançar o coração de alguém com as boas novas de Jesus. Como que podemos nos relacionar com Cristo como sacerdote? O que o sacerdote fazia? Ele conduzia o pecado das pessoas até Jesus. Agora, quando nós nos relacionamos com Jesus como sacerdote, nós conduzimos, não é o pecado, mas o pecador até Jesus. Aí eu lhe pergunto, você tem sido profeta, irmão?
Você consegue entender a palavra, você consegue reter a palavra, você consegue compartilhar a palavra, você tem a semente, você quer a semente, você produz semente. Nós lemos um texto na ordem de culto, onde diz que o Senhor dá em abundância a semente. Mas você tem entendido a qualidade disso na tua vida? O efeito disso no mundo espiritual? Essa é a grande natureza da semente. Tem como fundamento a palavra transformação. E agora até o último versículo, porque eu vou seguir a leitura até o versículo 8, você vai ver que depois que Moisés falou o que ele falou, começaram coisas extraordinárias a acontecer na mentalidade das pessoas. Versículo 4. Versículo 4. O Senhor fará com estas nações o que fez com Sion e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam como? Sejam fortes e corajosos. Abram aspas. O primeiro-ministro de Israel disse: fomos atacados, iremos revidar de maneira como nunca o mundo viu. É um direito legítimo de defesa da nação. Sejam fortes. O inferno está te atacando, revide. O diabo está te atacando, revide. Satanás tem se levantado na sua casa, revide. Seja forte. Você consegue ver a associação espiritual, as coisas que estão sendo ditas neste lugar? Amém? Enfermidade, falta de provisão, terra seca, espinho, problemas. Tem relação com você, comigo? Tem? Qual é a palavra de Deus agora para a tua vida? Seja forte. Revide. Revide. A alegria da sexta para o sábado, mesmo aqueles que não puderam ficar até o final, ainda está contagiando o ar neste lugar até agora. E isso na nossa memória traz uma alegria que expande o nosso pulmão para nos dar o quê? Força, coragem. Porque você faz parte desse povo que por natureza tem um Senhor que te faz mais do que vencedor. Aleluia. A construção não vem pelo que o profeta falou, mas de onde veio? A semente veio do alto. A semente veio de Deus. Seja forte, corajoso. Não tenham o quê? Medo. Medo paralisa, irmão. O medo desencadeia uma porção de outras coisas ruins na tua vida. Não tenha medo. Nem fique apavorado diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Deus é quem vai com você. Não são os carros e as carruagens. Não é a inteligência de Israel, que se fosse não teriam falhado. Não é a arma, não é o canhão, no drone. Nada disso vai garantir a eles a esperança. E se isso não tem significado para você, precisa ter. Porque não são essas ferramentas que nós precisamos para vencer o diabo. Você sabe que está em Mateus capítulo 4. Chega uma hora, o diabo vira para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em quê? Pães. Jesus não podia? Jesus não estava com fome?
O pão ali não significava a palavra de Deus, e Deus era Jesus, e Jesus então sabia tudo que tinha na palavra? O diabo não sabia que ele ia perder? Por que ele insistiu? Porque ele é burro? Ele não é burro não, irmão, me perdoe, eu discordo. Talvez o ser espiritual mais inteligente que já teve no céu. Mas eu entendi a colocação. Mas sabe por que Jesus não fez? Você sabe por que Jesus não fez? Porque quem é não precisa provar que é. E Ele é Deus. Ah, Jesus. A semente que você tem, você não precisa provar nada para ninguém, porque ela é. E vem de Deus para a tua vida. Não tenha medo disso. E quem vai com vocês é Ele. E olha que ele ainda diz, Moisés diz isso. Não os deixará. O que Deus falou para Moisés? Você está velho, vai ficar, mas você não vai ficar lá. Você não vai passar, ou seja, conforme. Deus, no meu entendimento, amados. Está meu olho aqui que está me atrapalhando ler. Deus falou para Moisés assim, fica aí, acabou meu papo contigo. Eu acho que Moisés falou, e agora? Agora, já que ele não vai comigo ficar onde eu estou, é uma visão que eu tenho, tá, irmão? É porque Deus vai continuar com eles. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor não deixou Moisés sozinho. Mesmo aqueles que já interpretam que terminaram a sua missão, Deus continua com você. Deus continuou com Moisés. Moisés foi lembrado do Novo Testamento, confundido pelos discípulos. Quer, pois, que façamos 3 tendas, uma para Elias, outra para você, Senhor, e outra para Moisés? Hoje, Moisés está sendo lembrado. Porque ele sabia que Deus esteve com ele. Que ele acabou a missão. Mas o mesmo Deus que era com ele, que olha, abriu o mar vermelho, fez uma nuvem maravilhosa ficar sobre a nação, impediu que as roupas daquelas pessoas se envelhecessem e não deixou faltar nada para aquele povo no deserto, iria com eles. Pode ser que hoje a minha missão esteja acabando, mas Deus vai continuar com vocês. Pode ser que o meu tempo tenha terminado, mas Deus vai continuar com vocês. Aquilo que Deus falou que ia fazer pelo povo, Deus vai fazer. Olha a qualidade da semente, a certeza de que vai fazer. Versículo 7. Moisés chamou a Josué e lhe disse na presença de todo Israel. Leiam para mim, por favor. Para lá. Por que Josué? Porque lá atrás, quando eles mandaram 12 pessoas ver como era a terra, só 2 voltaram com o mesmo espírito do profeta. Josué e Caleb. Porque quando perdemos o espírito do profeta, não adianta ter semente. Vou te repetir isso. Quando perdemos o espírito do profeta, não adianta ter semente. Porque essa perda faz com que eu guarde a semente, desista da semente, esconda a semente,
Pare de lançar a semente. Não é porque a semente não é boa, porque eu, o semeador, perdi o espírito do profeta. Isso precisa te incomodar, irmão. A semente não depende da terra. É a terra que depende da semente. Porque se Deus quiser, e eu creio que Deus tem como desejo esta manhã, tornar você que está sem esse espírito de profeta, a voltar a ter esse espírito de profeta. Você lembra do episódio de Ezequiel? A visão que Deus deu ao profeta Ezequiel? Viu um vale de ossos secos. Aí Deus fala para o profeta assim: profetiza. Ele já estava com o coração ruim. Ele já estava com seu espírito abatido. Ele já estava interiormente derrotado. Ele já estava na sua maior crise. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Não é o que vai sair da sua boca que vai fazer ter efeito em quem ouvir. O que sai da sua boca e faz efeito no que ouve é a semente que vem do céu. Mas Deus precisa que você fale. Deus precisa que você profetize. Sabe aquele filho que você já abandonou? Deus precisa que você profetize sobre a vida dele. Sabe aquela enfermidade que você tem, carrega com você e ninguém sabe? Deus precisa que você profetize sobre ela. Sabe aquela situação embaraçada que você se meteu pelo seu livre-arbítrio, não sabe como sair dela? Deus precisa que você tenha coragem e fale, para que os ossos secos da sua vida voltem a ter vida em nome de Jesus. Tem gente esperando que o pastor profetize. Pastor Luiz, profetiza aqui para mim. Pastor Jorge, profetiza para mim. Quando você que já recebeu a semente, Deus está esperando você falar sem medo, com coragem, com autoridade, e Deus vai fazer para a glória do nome dele. Amém? Acabou. Meio-dia 6, tem aviso, tem isso, tem aquilo outro, tem almoço. Tem almoço. Amém? Versículo 8. O Senhor é quem irá à sua frente. Primeira qualidade da semente. A semente está sempre na frente. A semente está sempre na frente. Segunda qualidade da semente. Ele estará com você. A semente está sempre à sua disposição. E não o deixará. A semente não me deixa. Sabe por quê? Sabe por quê? Isso aqui eu queria gastar um segundo só. Quando você vê que a semente é preciosa, por mais que você lance, eu vou dar o segredo para você agora. Deus dá o crescimento. Chega uma hora, Ele te permite colher. Aquele que lança semente, chorando, aleluia, com alegria, vai colher os seus molhos. Não deixa de acreditar não, meu irmão.
Outra qualidade, a quarta qualidade destacada nesse versículo da semente. Não o deixará, nem o abandonará. A semente não nos deixa. Tem gente que diz que lançou a palavra e ela não surtiu efeito, irmão. Nenhuma palavra vinda do Senhor volta vazia. Tudo que você fizer em nome do Senhor, você vai receber o resultado da tua fé e o exercício da tua fé. Não tenha medo, a semente tira de mim o medo. E aí eu lembrei do texto lá do apóstolo Paulo que o amor lança fora todo o quê? Medo. Então a semente aqui está diretamente relacionada ao amor, à paixão. Que tipo de paixão você tem em relação à palavra de Deus? Que coisa maravilhosa. Porque existem profetas que já não amam mais a palavra. Leem tudo, menos a palavra. Ouvem tudo, falam de tudo, menos da palavra. Não fiquem assustados. Essa semente nos tira todo e qualquer peso do resultado. Se Deus falou para fazer, faça. Porque tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Feche os seus olhos, que Deus possa estar animando o seu coração, trazendo ao seu coração paz, alegria, tornando de forma concreta a mudança que a semente pode proporcionar, a transformação que a semente pode gerar no teu coração. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, por aquilo que foi oportuno, Senhor Deus, para a minha vida. Aquilo que o Senhor tem nos feito enxergar, o caminho que precisamos trilhar. Por isso, Senhor Deus, na responsabilidade que o Senhor me dá sobre este lugar e o tempo que o Senhor tem para a minha vida ainda aqui, que o Senhor me permita, Senhor Deus, entender que todo o resultado vem do Senhor. Sobre a vida da igreja, sobre a vida dos irmãos, sobre aqueles que estão nos visitando. E cremos, bondoso Deus, que o Senhor fará muito mais do que nós temos pedido ou pensado. Em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todo sempre. Amém. Irmão Lucas.